E aí a gente precisa todo numa conversa com o paciente conseguir identificar se aquilo faz parte de um transtorno de humor, que seria o transtorno depressivo, por exemplo, ou de um transtorno ansioso, né? Uma coisa bem importante que a gente precisa falar é a questão diferenciação de doenças orgânicas, né? Então, por exemplo, um paciente chega no pronto-socorro com um ataque do pânico. Eu não posso julgar que aquilo seja apenas um ataque do pânico, porque a gente sempre sabe que os diagnósticos psiquiátricos, eles são diagnósticos diferenciais. Então, eu tenho que descartar tudo que for orgânico antes, para depois pensar em algo psiquiátrico. Porque muitas vezes o paciente ela é levado ao pronto-socorro, eu tô com dor no peito, falta de ar, palpitação. Ora, eu tenho que pensar num possível infarto, né, alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho que fazer a avaliação para diferenciar se é algo orgânico ou psíquico. Conseguir fazer o diferencial, não é nada orgânico, foi tudo feito, todos os exames, toda a avaliação, não tem nada orgânico, então eu vou ficar com o psíquico. E aí eu tenho que trabalhar essa questão, o que é que está acontecendo, né, para eu poder ajudar esse paciente. Aí ele precisa ir para o consultório para a gente fazer essa escuta e entender o que é que acontece na vida dele, quais são os gatilhos, quais são as dificuldades que ele está tendo, porque às vezes aquilo que o paciente está apresentando, ele é situacional. Ele é daquele momento, daquela situação que ele vem enfrentando há algum tempo. Ele não conseguiu dar conta. E a gente fala assim, espanou, né? Então é muito importante. Mas isso a gente consegue através da conversa, né? Não tem um exame igual, por exemplo, eu tô com tosse, vou fazer um raio-x do meu pulmão, vou ver se eu tenho uma pneumonia, e aí eu vou tratar. Né? Não tem isso, é através da nossa conversa, né, da escuta, de saber da história de vida, o que já aconteceu, quais foram os gatilhos que ele teve, possíveis influências que ele teve lá na infância, na adolescência, porque isso, o ambiente às vezes desestruturado, né, uma agressão física, verbal, que seja, né, dentro do contexto do crescimento desse indivíduo, ele pode ser fator causal de um futuro transtorno ansioso, porque os transtornos ansiosos, eles são multifatoriais. Tem a genética? Tem, mas eu tenho muitas outras influências dentro do meio que essa criança cresceu, né, para dizer se lá no futuro ele poderá ser um paciente que tem um transtorno ansioso ou não, né? Então, a partir disso, a gente tem que ouvir para conseguir fazer uma diferenciação dentro ali dos transtornos, dentro da psiquiatria também. Então, é muito importante que o paciente ele venha para a consulta aberto, né? Porque a gente só vai conseguir ajudar a partir do momento que ele nos der ferramentas, porque a gente não tem exames. Então, eu preciso contar, né, com a história que esse paciente, que essa pessoa, que esse indivíduo vai me contar. E a partir daí, perguntando mais, entendendo mais, esmiuçando mais, e como você falou, tem alguns diagnósticos que a gente não consegue dar na primeira consulta, né? A gente precisa conhecer um pouco mais do paciente para ir dar um diagnóstico, né? Lógico que a gente não vai ficar 2 horas ali na consulta conversando sobre tudo, né? Mas ali a minha consulta geralmente leva 1h30, mais ou menos, a primeira consulta. Lógico que eu vou fazer todas as abordagens, isso tudo a gente tem uma técnica, né? Não é coisas da minha cabeça, a gente tem toda uma técnica de anamnese para fazer os questionamentos e as avaliações durante a consulta, e a partir daí, eu me cercando da certeza que eu não deixei passar nada, que me faça ter pelo menos uma hipótese diagnóstica principal, né, e que não vá atrapalhar no tratamento inicial, eu posso deixar o resto para uma próxima consulta. Sim. Né? Então, às vezes o paciente não entende, mas por que eu tenho que voltar para a consulta? Porque nem tudo é abordado na primeira consulta, e tudo é uma construção. Então, o acompanhamento psiquiátrico, eu digo que é um quebra-cabeças. Né? A cada nova consulta, a cada nova conversa, nós vamos encaixando peças para entender melhor todo esse processo, né? E nem sempre o paciente ele vai precisar de medicamento para tratar.